Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje também vamos usar bastante o livro Morte, Uma Questão de Tempo, do Gabassi. E hoje vamos falar sobre o inferno. Nós estamos todos caracterizados, né? Estamos de vermelho, luz vermelha, garrafinha vermelha. Então estamos... Para com isso aí, pessoal, vai... Já tem essa dualidade, né? Que vermelho é um grupo, verde e amarelo é outro, ou azul, não sei. Nem brinca. Foi só uma coincidência mesmo. Não combinamos nada. Mas para mudar um pouco o ambiente, né? Deixar um negócio diferenciado. Foi bem engraçado essa coincidência aí. Então, hoje vamos falar sobre inferno. Gabassi. Tanto que inferno não tem cor, né? Não tem cor. Deus criou a cor vermelha, certo? Isso. E o vermelho é o vermelho da rosa. Do sangue de Jesus. Sangue escarlate. Sangue escarlate que purifica do pecado. De Cristo, né? Poderia começar com essa pergunta, né? Essa questão do vermelho referente ao inferno vem de onde veio, de qual cultura? Seria lá por causa das representações das épocas do renascentismo, Eu acredito que sim, acho que é uma coisa natural, uma coisa humana, não tem nada de espiritual nisso. Sim. O vermelho é o cor do sangue, então derramamento de sangue, guerra, violência, e por aí foi, né? Seria mais o significado das cores, né? Que cada cor representa. Sim, então já... Assim como o azul é uma cor mais serene, né? Passa mais tranquilidade. Isso. Que representa o céu, o mar, enfim. E o inferno, Mateus, ele é literal? Ele é apenas um lugar onde as pessoas vão ser aniquiladas para sempre ou vão ser torturadas para sempre? O que seria o inferno? O inferno, ele é um assunto polêmico para muita gente. Para mim, não. Eu vejo com muita clareza o que é o inferno e pode ser tudo, menos um lugar. E a gente vai tentar explicar aqui para vocês por que o inferno não é um lugar, né? A gente tem que fazer a exegese da palavra, né? A palavra inferno na Bíblia. Existem 3 termos traduzidos de inferno, que são Sheol, Hades e Geena. Toda vez que você lê na tua Bíblia a palavra inferno, é uma dessas 3 palavras, provavelmente. E ainda tem mais 2 termos que a gente pode usar como analogia, ou seja, fazer uma análise, né, um comparativo, uma associação, para explicar o conceito de inferno também. Então, o primeiro termo, né, é mais comum no Antigo Testamento, que é o Sheol. O que é o Sheol? Sheol, né, segundo a língua hebraica ali, né, desse termo, ele representa um lugar dos mortos. Mas esse lugar dos mortos não é necessariamente um lugar físico, um lugar onde as pessoas estão lá guardadas. Quer ver como vai ficar mais didático? Quando você está numa negociação e a pessoa não sabe o que está passando na tua cabeça, você está negociando ali relação comercial, e aí você fala, ele não sabe, mas eu tenho uma carta na manga aqui na negociação, né? Então, você tem uma carta na manga. Você tem uma carta na manga? Não. Você tem o quê? Você tem uma ideia na tua cabeça reservada para um momento oportuno. Então, quando fala que o Sheol é o lugar dos mortos, é essa carta na manga, entendeu? É uma ideia, é algo que Deus já tem planejado para as pessoas que não creram no unigênito Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista assim o apontou, né, quando o viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus tem essas pessoas reservadas para um tempo futuro, nesse Sheol, entendeu? Que não é um lugar físico, mas essa carta na manga de Deus, para que haja uma sentença para essas pessoas, um juízo final. É como se fosse uma... não tem ali a questão judicial, né? Você tem uma liberdade provisória, né?
que a pessoa está numa condicional, está condicionada, esperando o julgamento da sentença final dela, né? Então seria lugar nesse sentido, esse lugar dos mortos seria nesse sentido. E a gente tem ali em Eclesiastes 9:5, tá no livro aí, eu estou acompanhando aqui também na tela, né? Que a Bíblia ela não tem incoerências, ela nem sempre é clara, né? Isso é fato, a gente precisa admitir, porque algumas coisas você só vai entender bem se você pegar desde o começo, Gênesis, Apocalipse, se você pegar isoladamente parte do Antigo, parte do Novo, às vezes a conta não vai fechar, mas a Bíblia não é incoerente, as coisas têm que bater, tá? Então assim, está escrito lá, Eclesiastes 9:5, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Então, o que o texto está dizendo no Antigo Testamento é que morreu, acabou. Morreu, desligou, que nem tirar da tomada, acabou a bateria, desligou. E fica nessa espécie de reservado, que a gente já tentou explicar aqui no conceito da carta na manga, para o dia da grande ressurreição, que, né, as pessoas que morreram sem Cristo e as que morreram em Cristo terão ali o seu julgamento, e uns receberão o corpo glorificado e outros não. E logicamente, se o ímpio não vai receber o corpo glorificado, como que ele vai viver eternamente? Porque para ser torturado eternamente, eu tenho que ter um corpo glorificado. A única maneira de ser eterno é se eu receber um corpo glorificado. Então, e Deus daria um corpo glorificado para um ímpio para ficar queimando ele, aí a pele chega a ser parece um sarcasmo, né? Aí a pele regenera, aí Deus dá mais uma espetada lá e a pessoa vai ficar eternamente nessa tortura, porque o corpo glorificado não morre, não envelhece, não degenera. Então não faz sentido. O corpo glorificado seria o mesmo que Jesus teve quando estava aquela passagem que depois ele é visitado por Moisés e Elias, alguma coisa assim? Seria o mesmo corpo? É um assunto polêmico também. Eu acredito que existe uma fase de transição, quando Cristo ressurge e ainda aparece para os seus discípulos. Você vê que ao mesmo tempo ele tem um domínio sobre a matéria, né? O corpo dele, ele aparece aqui, de repente aparece de outro lugar do nada, né? E aí os 2 discípulos do caminho de Emaús não reconheceram, e depois o pessoal reconheceu, e coloca a mão aqui, como é que é o nome dele mesmo, aquele que duvidou? Tomé, né? Tomé, né? Coloca a mão aqui para ver a ferida e tal, né? Então você vê que é um corpo que ele tem um domínio sobre a matéria, mas não é ainda a expressão final de como é esse corpo glorificado, porque isso acontece quando ele ascende aos céus, né? Quando ele sai dessa nossa realidade, dessa esfera de realidade que a gente vive, e penetra no mundo espiritual. Então, como é esse corpo glorificado, de fato, a gente só vai saber nas cenas dos próximos capítulos, quando Cristo voltar, né? Quando Cristo voltar. Mas o fato que seria até um sarcasmo, né? A gente entender que o inferno é um local para as pessoas serem torturadas, porque elas precisariam ter um corpo imortal para ficar eternamente sendo torturado. A eternidade é a recompensa. Entende isso? Uhum. Por que nós seguimos a Cristo, né? Para sermos salvos. Salvos do quê? Da morte. É vida eterna. Então não tem como ser torturado eternamente. A eternidade é um galardão, é um prêmio, uma recompensa para os que estão sendo e serão salvos. O ímpio não vai ter eternidade para ele. Se tiver eternidade para ele e Deus manter ele com o corpo glorificado para ficar torturando, aí você tem uma acusação gravíssima quanto ao caráter de Deus, que é amor, misericórdia, e o próprio desejo de Deus é que o ímpio se converta de seus maus caminhos para que seja salvo, né? Ali a gente tem ali alguns outros textos. É interessante mencionar, né, também que o Sheol não é purgatório, não é um lugar de meio do caminho enquanto a redenção não acontece, né? A gente pode usar o texto de 1 Coríntios 3, 13 a 17, depois você abre a sua Bíblia, pode pesquisar a respeito disso, tá? Em Hebreus 9, 27 e 28, fica claro que a vida
em corpo mortal é uma só, né? Depois disto o juízo, ou seja, a salvação na segunda vinda ou a aniquilação. A recompensa é o corpo glorificado, e o corpo glorificado é a eternidade, é não morrer, é ser eterno. Não tem como dar isso pro ímpio, então não tem como ter uma tortura eterna, num lugar de sofrimento, e isso também é incompatível. A questão a sentença, né? A sentença pelo crime, ela é incompatível. A pessoa não temeu a Deus, não obedeceu, não reconheceu a Cristo, viveu 70, 80, 90 anos, e aí, por causa disso ela vai ser torturada para todo sempre. É incompatível. A sentença é incompatível com o crime, tá? Ali em Hebreus 9, 27 e 28, eu mencionei, está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então ele vai aparecer uma segunda vez aos que esperam para a salvação, para dar a eternidade para quem? Para os que esperam a salvação. A eternidade é o corpo glorificado, é não perecer, é não degenerar, tá? Então, primeiro termo, né? A gente está falando do Sheol ali. E aí você tem um outro termo que é o Hades, né? Já ouviu falar do Hades? Quem nunca assistiu aquele filme, o Percy Jackson, né? Tinha o Hades, Deus do Inferno. Então, Hades é mitologia grega, é um paralelo, um termo grego, né? Compatível com o que é o Sheol no hebraico. Então, teve sim uma influência romana, uma influência da mitologia, da filosofia greco-romana, tá? Infelizmente, no que a gente tem hoje de escritura. Não estou falando que a Bíblia não é inspirada, não é nada disso. Não coloque isso na minha boca, você que escuta, que nos assiste. Mas é um termo correspondente do grego para o Sheol, que foi adotado por causa da influência da época, né? E o Hades seria também o deus do submundo, né? Na filosofia greco-romana. E isso é grego, na verdade, né? Eu falo greco-romano porque tudo que tem na Grécia, a Roma fez algum paralelo, né? Que Ares e Marte. Porque naquela época a Itália ela fazia bastante... E faz, né? E faz até hoje, né? O que se fala em relação ao que Não, porque... troca de culturas? O Constantino aderiu, acho que foi... Não sei se foi 1200 e pouquinho, 1300 e pouquinho, o cristianismo como a religião oficial do Império. Sim. E aí começou o sincretismo religioso. Até porque a mãe dele tinha se convertido também? Tem um relato sobre isso. Tem uma história dessa daí. Então muitos das estátuas de deuses gregos, romanos, que tem na Itália, eles deram um nome. Esse aqui agora é o São Pedro, esse aqui é o São João. E fizeram um sincretismo, né? E até outro dia a gente fala a respeito, mas até o endeusamento da mulher tem a ver com esse sincretismo e essa coisa que Roma tem de para dominar a cultura. Ele se funde, né? Se você consegue dominar a questão da fé de um povo, você consegue controlar esse povo, né? Isso até hoje a gente vê muito isso. Na religião no geral. Porque daí ele não conseguiu impedir o crescimento do cristianismo. Então vamos aderir a ele. Se a gente não consegue exterminar isso, vamos aderir a isso. E levar transformações a ele, né? Isso, e quando o cristianismo se torna a religião do império, aí a perseguição inverte. Então quem não é cristão que é perseguido. E aí muita gente, para não ser perseguido e por interesses financeiros, porque agora é a religião do império, começaram a aderir ao cristianismo. E não tinha um monte de gente não convertida que de um dia para a noite virava cristão, porque agora é a religião do império, então eu sou cristão também. Sim. E começou uma influência muito forte desses caras que tinham filosofia grega dentro da igreja. E aí teve todo esse sincretismo religioso da mitologia da Grécia com o que era o evangelho, né?
No Brasil aconteceu isso também na questão do Império Português, né? Ele fazia essas perseguições, vamos Sim. chamar de evangelizações forçadas, porque muitas pessoas se convertiam, mas levavam um pouco da sua outra religião para dentro também. Então é normal você chegar em igrejas e você ver certos estereótipos, certas características de outras religiões dentro daquelas igrejas também. Lamentavelmente. Você tem, falando de Brasil, a religião afro, né, ela teve um sincretismo também com o catolicismo. E, por exemplo, existe esse paralelismo, né? A Iemanjá é a paralela da Maria, digamos Da Maria, assim. Então você vê que isso aí é uma coisa normal de todo malandro que quer controlar, que quer dominar alguém, é fazer isso daí. Não é uma coisa que nasceu ontem, tá? Então, o Hades é o paralelo grego do Sheol, que é o termo em hebraico, tá? Que fala desse mundo dos mortos, mas não é um mundo, um local. Já expliquei aqui, que nem a carta na manga. São essas pessoas que morrem sem Cristo, que estão inconscientes, aguardando o dia da ressurreição para a aniquilação delas, tá? Porque se ela receber um corpo glorificado para ser torturado eternamente, é um grande sarcasmo quanto ao caráter de Deus, né? Essa é uma herança só dos salvos. E a gente pode ver em Efésios 2, 1 e 2, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, né? Ou deste mundo, só que eu li aqui sistema mundial porque o termo é aion. Aion é mundo como sistema. Você tem o mundo como cosmos, que é a criação, como sistema mundial aion, e como Okumene, que é como o mundo das pessoas, dos habitantes da Terra, né? E de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Então ele vai falar, estando vós mortos nas vossas transgressões. Veja como não é literal também, né? As pessoas estavam vivas e ele vos concedeu vida estando vós mortos nas vossas transgressões. Então às vezes quando a palavra está falando de vivo, de morto, que é o mundo dos mortos, que é um lugar, é uma maneira de se expressar, uma maneira de escrever e de tornar didático o negócio. Quando fala que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, o camarada estava respirando. A pessoa respira, está vivendo normalmente, mas ela está morta espiritualmente, tá? Então a gente tem que saber diferenciar quando a Bíblia está sendo literal e quando ela está sendo alegórica, né? Está usando um eufemismo, algum recurso gramatical, né? Uma expressão poética, ou até personificando para trazer um entendimento sobre algum assunto, tá? E a gente vê isso também Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ninguém morreu automaticamente quando o pecado entrou no mundo. A morte passou para os homens não significa que todos morreram repentinamente. É uma forma também do texto trazer o entendimento de que a morte é a consequência desse pecado, né? Você vai um dia morrer por causa do pecado, isso entrou no mundo, tá? E tem vários textos, né? Esse aqui é muito bom. 1 Coríntios 15, 54 e 55 é um texto que abre muito o nosso entendimento, porque ele tem a palavra inferno, e tanto Sheol como Hades está falando de sepultura. Lugar dos mortos é o quê? É a sepultura, debaixo da terra. É sepultura, é cemitério. Então o texto vai dizer, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, voltando, corruptível, corpo caído, incorruptibilidade, corpo glorificado. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aí vem a expressão,
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Se você pegar inferno e entender que é sepultura e não um lugar que tem um capeta lá sentado com um tridente e ele manda lá naquele lugar e as pessoas estão lá torturadas, se você entender que inferno é sepultura, o texto faz sentido, porque ele começa falando que quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então, aí ele vai falar quando o que é mortal se revestir da imortalidade. E depois ele vai falar, né, que a morte foi tragada na vitória. Na vitória de quem? De Cristo, que concedeu vida. Vitória, vida aqui no caso. Então ele vai fazer depois essa exclamação, uma pergunta exclamativa, né? Poderia até colocar uma exclamação antes da interrogação. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força? Onde está, ó morte, ó sepultura, a tua vitória? E qual é a promessa para o cristão? De que mesmo que ele morra, viverá. Então o que acontece? Onde está a sepultura da tua vitória? Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas da sepultura não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar, minha gente. Essa é a promessa do Evangelho. É a ressurreição, é o corpo glorificado. Então o inferno é sepultura nesses dois versículos. Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? E as portas do inferno, ou seja, a tumba não vai conter. Onde está a morte, a tua vitória, né? As portas do inferno, as portas da sepultura, né, não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, mesmo que você perda a sua vida aqui nessa terra, mas em Cristo, você está reservado também, assim como o ímpio espera para a aniquilação, o justo espera para a glorificação, e você, no dia da ressurreição dos mortos, receberá a incorruptibilidade, receberá a vida eterna, e o ímpio não vai receber. Então, se ele não vai viver eternamente, logo que ele não vai poder ser torturado eternamente, tá? E a gente tem muita coisa. Se fosse citar tudo, ficaria muito extenso. Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2. E eu tô até meio desconexo aqui nas falas, porque tem tanta coisa para citar, e isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou falar. Pra também não ficar um negócio complicado demais, né? Então, você falou do Atos, da sepultura. Acho que dá pra gente ler 1 Coríntios 15, 52. Que eu leio? Tem aí. Tem aí, já achou aí no livro? Coríntios 15, 52. Isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mais uma vez, teremos a ressurreição. Esse abrir e piscar de olhos não é de arrebatamento, é abrir e piscar de olho para receber o corpo glorificado. No abrir e ficar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, o abrir e fechar de olhos é para quê? Para que os mortos ressuscitem incorruptíveis, certo? E os que estivermos vivos seremos transformados. Então, o que está guardado para a eternidade, quando a última trombeta soar, ele vai receber o corpo incorruptível. É isso que o texto está dizendo, tá? E os que estivermos vivos nesse momento, depois dos mortos ressuscitarem e receberem o corpo glorificado, nós, na sequência, receberemos também o corpo glorificado. Tá? E aí Apocalipse 1:7, acho que eu leio esse aqui. Beleza. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, Cristo vai voltar, isso é inegável. E a palavra também diz que todo olho verá. Depois anota aí pra gente fazer um vídeo sobre arrebatamento, sobre tribulação, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, tá? A gente fazer um vídeo sobre isso, que é um assunto bem interessante também, tá? Então, assim, a palavra diz, todo o olho o verá. Né? Ali
no versículo que você leu anteriormente, a gente está falando que essa transformação do corpo glorificado, ela é com a última trombeta, certo? A última trombeta é no final do último ano dos 7 anos da tribulação. Mas vamos deixar só como um spoiler, uma isca aí, para quem pegar, pegou. Mas o que queremos trazer aqui é que quando o texto diz que todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, quem é esses mesmos que, até mesmo os que os transpassaram? Os que crucificaram Cristo? É. Os que feriram ele com Teve a lança? um soldado romano que enfiou uma lança nele. Isso. Né? E saiu água, né? É. Não é isso? Isso. Água e sangue, não é isso? Você acha que o texto está falando especificamente desse soldado só? Então, ao meu ver, até os mesmo que transpassaram. Os mesmos que o transpassaram. Mais de um. Quem são os que os transpassaram? São os que o negaram. São os que negaram. É uma classe. Os que os transpassaram são todos aqueles que crucificaram Cristo a segunda vez. Lembra o texto de Hebreus que vai falar? Que quando a gente é iluminado e mesmo assim cai, retrocede, a gente crucifica Cristo a segunda vez. A pessoa que tem a oportunidade de reconhecer a Cristo e não reconhece, ela está crucificando Cristo a segunda vez. Ela está dentro desse grupo aí dos que os transpassaram. Então está falando que todo olho verá. Quem vai ver? A igreja, certo? Sim. O judeu, o muçulmano, o hinduísta, o budista, o espiritista, todos os que transpassaram. Então, todo olho verá. Não é uma coisa invisível e secreta, que é só a igreja. Só quem aceitou a Jesus que vai ver quando ele voltar. Não tem segredo nenhum, é todos. Todos, até mesmo os que os transpassaram. Quem transpassaram? Quem crucifica Jesus a segunda vez. Ou seja, quem tem a oportunidade de reconhecer Jesus e não reconhece, continua com o coração orgulhoso, está incluso no grupo dos que o transpassaram. Não está falando do soldado que furou Jesus. É até mesmo os que os transpassaram. Então, todos ímpios e justos verão, tá? E terão a sua sentença: vida eterna, corpo glorificado, morte eterna, aniquilação. Ninguém vai ser torturado. Para ser torturado eternamente, eu precisaria de um corpo que não morre, tá? Voltando, vamos para o terceira palavra que traduz inferno, que é Gehenna. O termo Gehenna, ele vem do Vale de Hinnom. O que é o Vale de Hinnom? Do lado de fora dos muros de Jerusalém, você tinha ali uma espécie de lixão a céu aberto, onde todo o lixo da cidade, tudo que ia ser descartado, era jogado naquele lugar, e era uma grande fogueira que ficava queimando, incinerando esse lixo. E aquilo ficava queimando de dia e de noite. Por quê? Porque antes mesmo do fogo apagar, vinha mais alguém e jogava um lixo. Aí quando estava quase para apagar de novo, vinha mais alguém e jogava um outro lixo. Então ficava queimando continuamente essa fogueira, porque era a maneira deles descartarem o lixo através da incineração. E era usado enxofre também, né? Sim. Então o que acontece? Quando a Bíblia fala de lago de fogo, de enxofre, e fala de inferno como Gehenna, o pessoal pegou isso, essa questão do conceito do Vale de Hinnom, e trouxe que o inferno é um lugar de chamas, um lugar de fogo ardente, e um lugar que esse fogo não apaga. Só que eu pergunto para você, existe ainda esse Vale de Hinnom com um lixão a céu aberto queimando até o dia de hoje? Não. Não existe, certo? Foi coisa daquela época. E o que queimava, que não apagava? Fogo. O fogo. O lixo era incinerado e deixava de existir. Isso, aniquilado. Então, o inferno, como um comparativo a Gehenna, a Vale de Hinnom, está falando a respeito disso, que as pessoas, é duro falar isso, né? Os ímpios, né? Eles vão queimar. Só que eles não vão queimar eternamente. O que queima eternamente é o fogo.
o que é jogado no fogo vira pó. Então o que acontece? Quando fala que Jesus vai voltar e os olhos dele são como chamas de fogo, aí que você lesse Apocalipse 11, você lembra qual que é o versículo que eu tinha falado? Tá anotado aqui. Apocalipse 11, versículo... 11 e 18? Apocalipse 11, 18. Lê para nós. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo que destruíres os que destroem a terra. Então o texto está falando. Segunda vinda é a ira de Deus. Primeira vinda, Cristo, oportunidade de arrependimento. A gente já falou sobre isso no vídeo do batismo. Tá? Primeira vinda, oportunidade de arrependimento, oportunidade do Espírito de Deus, essa porção do Pai vir habitar dentro de nós, né? Que nos selar como propriedade dele. Segunda vinda, ele não vem como cordeirinho mais, como cordeiro para ofertar arrependimento. Ele vem como juiz. Então ele vai vir com olhos como chamas de fogo. Por quê? Porque ele está irado. Então os olhos de fogo representam a ira de Deus. Fogo é ira, porque o Senhor, texto Hebreus, é como um fogo consumidor. O que é jogado no fogo é consumido. O que queima continuamente é os olhos de Deus como chamas. Entende? Mas não o objeto que ele está olhando. Não o que é jogado no fogo. O que é jogado no fogo é destruído, vira cinza, vira pó. E a palavra diz que ele vai vir para destruir os que estão destruindo a terra. Tá? Então, Guiena, esse lixão de incineração, o pessoal associou isso a que o inferno é um lugar que o fogo fica queimando para sempre, as pessoas ficam sendo queimadas eternamente. Não, a associação é a ira de Deus, que é representada pelos olhos de fogo, vai vir e vai destruir aqueles que estão destruindo a terra, como um lixo que se joga fora, se incinera, se descarta e vira pó, desaparece. Tá? Se Deus fosse um Deus, eu ouso dizer que, olha, se você me aceitar, me servir, eu te dou a vida eterna. Agora, se você não me servir, você vai ficar sendo torturado eternamente. Esse Deus não é um Deus de amor. Esse Deus é um Deus sarcástico, é um Deus tirano, um Deus cruel, um manipulador. Ah, mas se eu tirar o inferno, que não vai ter mais destruição, tal, as pessoas vão perder o temor. Vão parar de ir. É exatamente assim que a igreja, quando começou a se tornar romana, cresceu, expandiu, pensou e começou a fazer. Precisamos manter as pessoas com medo, porque o medo mantém as pessoas controladas. O medo faz com que as pessoas contribuam, façam com que as pessoas chegaram até a vender, né, os loteamentos do céu, né? Seria um gatilho, né? É um gatilho. É um gatilho mental. Gatilho do medo. É o gatilho do medo. E é um gatilho, olha como é um gatilho de comunicação. Esse negócio de gatilho mental também tem tudo a ver. É um gatilho liberado por uma autoridade. E se você questionasse a autoridade, você estava pecando. Porque você não podia ir contra a igreja, era ir contra Deus. E não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Por que será? Porque se tivesse acesso, ia descobrir, ia ver que não é assim que as coisas funcionam. E o que mais de informação, e o que mais de conhecimento foi, e até hoje pode ser que seja ocultado das pessoas. Então, esse papo de inferno como um lugar de tortura eterna é um gatilho para manter as pessoas com medo e aprisionadas na religião. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Preste atenção, isso é muito importante. Ninguém vai ser salvo porque está seguindo a Deus por medo. Você gostaria que alguém se aproximasse de você só porque tem medo de você? E outra coisa, falando de Roma, de Itália e tudo mais,
Roma foi o berço do Maquiavel, que falava que se você não tem respeito, conquiste o medo pelo medo. Exatamente. Mas vamos pensar isso que eu estava falando aqui. Pensa assim, eu sou Deus, você é Deus. Se coloca como se você fosse Deus. Você gostaria que as pessoas obedecessem e seguissem você porque tem medo de você? Ou porque estão interessadas em algo que você tem para dar para elas? Ou você gostaria que as pessoas te seguissem, te obedecessem porque te amam de verdade, porque querem a tua companhia, querem a tua intimidade, querem conhecer sobre você, e não o que você tem para dar, ou o medo de algum juízo, uma sentença que você pode conceber para a vida da pessoa? Uhum. Não faz sentido? Faz. Já pensou sobre isso? Já. Você não... De novo, porque senão quando eu posto... Não, você está estragando o vídeo. Eu vou ter que editar. Você vai fazer eu perder meia hora agora na minha rotina diária por causa disso. Mas não é até 5? 3,5. Que saco. Onde a gente estava? Maquiavel, gatilho do medo. Então, se você tirar o discurso do medo do evangelho, você vai ter uma conversão genuína. Porque a pessoa que diz que se converte só porque está com medo do inferno, ela não ama a Deus. Ela só está com medo da sentença do juiz. Isso. Entende? E como isso é sério? E como isso muda na parte da evangelização? Como as pessoas iriam fazer uma evangelização sem usar o inferno como esse gatilho do medo? O evangelho é boas novas, né? A palavra traduzindo ali, né? É a boa notícia. É uma boa notícia você evangelizar alguém assim. Ó, Vitor, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno, viu? Falar do inferno não santifica ninguém. Não santifica ninguém, né? O que fruto vai promover? Me fala. O que é mais importante, o dom ou o fruto do Espírito? O dom, o fruto do Espírito. O fruto, né? Paz, longanimidade, mansidão, certo? É quem eu sou, não é o que eu faço, certo? Porque vão falar, Jesus falou, vão chegar, eu fiz isso no teu nome, eu preguei, cantei, evangelizei, expulsei demônio, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então é o fruto que é mais importante. Esse discurso de, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, produz algum fruto? Agora se evangelizar, olha, você é um pecador, você é uma pessoa que transgrediu a lei de Deus, mas Deus tem misericórdia de você, Ele te ama e te dá uma chance de redenção. Isso vai gerar outro gatilho mental, chamado reciprocidade. Uhum. Reciprocidade é gratidão. Conexão. O medo não vai gerar nenhum fruto do Espírito. Agora, o evangelho do amor, também não estou falando aqui que é o evangelho hipergraça, oba-oba, sem responsabilidade. Não é isso que eu estou falando. Universalista, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o evangelho que você anuncia, literalmente a boa nova, que é a oportunidade de se reconciliar com Deus, ele vai gerar fruto. E as pessoas, elas são salvas quando elas são identificadas, né? O agricultor, né, o dono da fazenda, vê que a árvore ali está dando fruta. O próprio texto diz, né? A árvore que não dá fruta é cortada fora e jogada no fogo. Para quê? Para descarte. Para descarte, para eliminação. De nada presta. Tem outro texto que diz, eu não lembro exatamente, que fala que os ímpios serão desarraigados, né? Ou seja, vai ser tirado da raiz. Sem raiz, se a planta sai da raiz, ela morre. Tá? Então, a sentença da aniquilação, né, ela fala a respeito de você deixar de existir. Mesmo não sendo tão aterrorizante como ser torturado eternamente, ninguém quer deixar de existir. É difícil para o ser humano conceber a ideia de, poxa vida, eu vou desaparecer e simplesmente não vou existir mais. Há algo dentro de nós que anseia pela eternidade, como se nós já estivéssemos lá em algum momento. Parece que a gente tem saudade disso. É incompatível a gente pensar, pô, eu vou morrer, vai acabar e pronto, acabou. A conta não fecha, nosso cérebro não consegue assimilar essa ideia.
tá? Então, apesar de não ser tão sinistro quanto a tortura, pensar também que você vai ser aniquilado, vai deixar de existir, também é bem preocupante, né? Enfim, mas o que Deus quer é que as pessoas se aproximem a Ele por amor, não por interesse ou por medo, tá? Então, o Gehenna foi a grande sacada, né, para transformar essa palavra inferno, que sempre está relacionado à morte, à sepultura, né, à aniquilação, em algo de tortura para manipular e manter as pessoas presas numa doutrina ali, né, e não pode questionar. Se questionar, está pecando contra Deus, porque não pode questionar a igreja. Então aí na sequência a gente tem ali o texto de Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. 14? Apocalipse 20. Primeiro 10. Acho que é o 10. Isso. Quer ler aí? 20. Se quiser eu leio aqui. Pode ler. E o adversário que o seduzira foi lançado ao lago de fogo e enxofre, onde está também a besta selvagem e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Pô, mas você não acabou de falar que não vai ter tormento para sempre? Então aqui, ó, isso aqui é uma expressão, tá? Ainda não é o desfecho final do livro de Apocalipse. A gente tem ainda um time que nos versículos seguintes a gente vai ler, que vai falar sobre a aniquilação e a destruição, tá? Quando fala sempre é uma expressão idiomática, que nem quando alguém pergunta, você abaixa o vídeo para perguntar uma informação e alguém fala, você está dirigindo, né? Pede uma informação na rua e fala, não, segue toda a vida para cá que tu chega. Você não vai seguir toda a vida naquele sentido, tá? Então quando fala de que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, está falando o quê? Foi determinado, sentenciado para o lago de fogo e enxofre. É uma sentença que não vai mudar. E a sentença é essa aniquilação. É isso que é para sempre. É a morte eterna. Não é a tortura eterna, é a morte eterna. Ou seja, não tem terceira instância. Digamos assim, a gente tem na verdade é a segunda instância, né? Não tem segunda instância. Você tem essa vida para se arrepender dos seus pecados e reconhecer a Cristo. Depois disso vai vir o juízo sobre a tua vida. Não tem como você fugir do dano da segunda morte, ou seja, dessa sentença final que vai ser definida pelo juiz. Vida eterna para os justos, né? Que aqueles que herdarão a salvação por meio da fé em Cristo Jesus e a obediência à palavra de Deus. E aniquilação para os que assim não fizeram. E aí você tem ali agora no 14, né, ó, vamos ler o 13 e o 14. Apocalipse 20, 13 e 14. Achou aí? Para não ficar só eu lendo. Senão, melhor você ler um pouco. Ó, veja que tem vamos ver aqui, tem uma linearidade entre os versículos. Se você pega o versículo fora de contexto, você desconstrói toda uma narrativa que a Bíblia já vai trazendo desde Gênesis. Apocalipse 20, 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Exatamente. Então o que é a segunda morte? É o lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o paralelo ao Gehenna, que a gente já trouxe a explicação. É a incineração, a aniquilação. É jogar o lixo para descarte, tá? Então quando fala ali que o mar, né? O mar é uma expressão idiomática também, né? É uma metáfora. O mar entregou os mortos que estavam nele. Tá querendo dizer que todas as pessoas que já morreram, que já passaram por essa terra. É um mar de gente, né? O mar entregou os mortos que estavam nele, tá? E a morte, né? A morte e o Sheol, né? A sepultura, tá? Morte e o Sheol é uma repetição
para dar uma ênfase. Então ele usa dois adjetivos duas palavras para dar o significado de uma coisa só. A morte e o Sheol, entendeu? É que nem eu falar a ganância e a ambição, entendeu? São praticamente sinônimos. A pessoa é muito gananciosa, ambiciosa. Eu usei dois adjetivos para dizer como que ela é. Então a morte e o Sheol, tá falando do quê? Da morte. Então essas pessoas que morreram sem Cristo, em rebelião contra Cristo, igual Satanás e os seus anjos, essas pessoas, né, elas... Cadê? Qual que é o versículo aqui? A morte e o Sheol foram lançadas no lago de fogo, ou seja, elas foram lançadas para incineração, para descarte final. O lago de fogo, aí a palavra vai dizer, é a segunda morte. E morte é fim. Morte é fim. Segunda morte. Então a primeira morte, né? Essa daqui. Beleza. Ainda não é a morte final da alma. Não é a aniquilação. Quando houver a ressurreição dos mortos, tanto os justos quanto os ímpios receberão a vida eterna e os ímpios serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o lixão de Guiena para incineração, para descarte final. E o texto vai dizer que o lago de fogo é a segunda morte. Então não é uma tortura, não é um lago que realmente literal, um lago pegando com larva ardente, que as pessoas vão ficar lá. Não é isso que o texto está dizendo. Que inclusive essa ideia vem lá do Dante Alighieri. Divina Comédia, né? Divina Comédia, que tem 3 estágios. Você tem o inferno, você tem o purgatório e você tem o paraíso. E pasmem os senhores, as 3 coisas é cultura romana, é coisa mitológica e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Até mesmo italiano. O conceito do paraíso, tá? E é tudo italiano. Seja bem a mente aberta agora. Paraíso também não é um lugar. Paraíso é uma condição. Antes era paraíso. Por quê? Porque não tinha entrado o pecado ainda na terra. Então era um paraíso. Não tinha degeneração. Era tudo lindo e maravilhoso. O leão não comia o cervo, certo? Eles andavam juntos para lá e para cá. Era paz, era plenitude. Era o ciclo de sol e lua e tal. E não precisava contar o tempo. Porque não havia... Ninguém morria, nada estragava. Era um ciclo infinito, um loop infinito. Só que a eternidade foi quebrada, ou seja, a corrupção entrou. E aí começou a degeneração, começou o pecado. Tá? Então o estado original da criação é paraíso. Então o paraíso é uma condição, não é um lugar. É a condição do estado original da criação. Da criação, então não seria apenas nós humanos. Da criação, toda a criação. Então... quando Jesus fala para o ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, há um hiato ali, né, na gramática, que o Dr. Rodrigo Silva explica muito melhor do que eu a respeito disso. Tá? Tem uma vírgula faltando ali, tinha que botar um ponto e vírgula na tradução correta. Porque no hebraico era muito comum usar algumas expressões tipo assim, em verdade vos digo, né? Tal. Então, quando Jesus falou, né, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na verdade o que ele estava dizendo é assim, ó, em verdade te digo hoje, estou dizendo para você hoje, agora, estarás comigo no paraíso. Então não é que ele estaria com Jesus no paraíso no instante seguinte, eu estou te dizendo isso hoje. Você estará comigo no paraíso. Tá? Então, e o paraíso, ele ainda não existe porque a terra não voltou ao estado original. Quando tiver novos céus e nova terra, que tá em processo, tá? Isso aí está sendo feito. É um processo. Deus está regenerando todas as coisas em Cristo Jesus. Quando tudo isso estiver concluído, aí isso vai ser o quê? De paraíso. Então, o novo céu e nova terra, quando estiver concluído, é o estado de paraíso. Então o paraíso também não é um lugar, é uma condição, é um estado. Assim como a palavra inferno a gente podia traduzir como um estado, né? Porque inferno também é de inferir, né? Que eu não sei se é grego ou latim, que significa inferior. E o que é inferior?
Existe o superior e existe o inferior. Isso. Inferior é a mentalidade dos que caíram. Inferior são os anjos caídos. Mas Então, tem a ver com o estado de mente deplorável? Seria isso? Tem a ver. E qual que é o castigo, né, que Deus deu para quem tem a mente depravada ali? Vai falar de Romanos e o pessoal associa muito a questão da imoralidade sexual e tal. O castigo é a própria ausência de Deus. A própria ausência de Deus é a morte. Isso, por isso você vê que certas pessoas, o estilo de vida dela já é a própria condenação dela. O estilo de vida dela é Você fica pensando, nossa, exatamente. uma vez essa pessoa vai pagar tudo que ela fez, ela já está pagando. Ela já está pagando. Viver daquela forma, sem essa graça de Deus para a salvação, para a eternidade, é o pagamento. Entendeu? Então, o maior presente, né, o melhor salário de servir a Deus é conhecê-lo enquanto você serve. O prêmio é conhecê-lo, não é nada que ele vai dar. Se você serve a ele, você vai conhecendo ele, e conhecê-lo é o prêmio. Então, o salário da impiedade é o desconhecer a Deus. Então, Sim. O estilo de vida mundano, caído, já é a própria penitência da pessoa, porque ela acha que ela é feliz e que ela tem prazer, mas ela não conhece o que é felicidade, satisfação, plenitude, paz, que só em Cristo, em Deus, através de Cristo, a gente pode ter, né, alcançar. Então, seria isso. E ainda, para realmente não ficar ponto sem nó, versículo 21, Apocalipse 21, acho que é o versículo 4, vamos ver aqui. Tá falando do novos céus e nova terra, né? Aí vai falar no versículo 4. E cessará toda lágrima de seus olhos, e não haverá morte, nem haverá mais pranto, nem mais clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, se não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, como que vai existir um lugar de tortura eterna? É totalmente incompatível. Deus está falando que no segundo estágio, né? Ou seja, quando novos céus, nova terra, quando houver essa regeneração, que o texto vai terminar falando, as primeiras coisas passaram. Então, nós estamos no processo das primeiras coisas. Quando chegar a concluir, são as segundas coisas, a volta, o retorno ao estágio original. É a eternidade que quebrou e Deus está consertando, né? Voltando as coisas no estado quo, né? O estado original, né? Incorruptível das coisas. Tá? Então não tem como você ter um lugar de tortura eterna, porque para ter um lugar de tortura eterna vai ter que ter dor, vai ter que ter pranto, né? Vai ter que ter clamor, certo? Sim. Então não tem como. Então se a palavra está falando que não vai ter nada disso, logicamente não existe inferno como um local de tortura eterna. Aí já falamos de um monte de coisa aqui que eu não vou ficar repetindo toda hora. É só mais um ponto para argumentar. Tá? Esse texto aqui é top, ó. Ezequiel 33:11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então quem não se converte, morre, não é torturado. A não conversão é a morte, e Deus não tem prazer. Ele fala, não tenho prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer, para que ele vai criar um lugar para ficar torturando a pessoa para sempre? Tá? Ainda Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Tá? Já falamos da incompatibilidade, né? Da sentença. A pessoa vive 70, 80, 100 anos, 120 anos no máximo, vai lá. E aí vai ficar a eternidade sofrendo. Deus não é esse sátiro, esse sarcástico, né? Eu vou ler aqui, a gente rotulou 5 pontos. Vou ler isso aqui, ó. Presta atenção. Se a gente considerar o inferno como um local de tortura eterna, onde pessoas queimariam para sempre sem morrer, teríamos que afirmar que 1. Deus tem prazer em torturar as pessoas. 2.
Deus dará um corpo incorruptível para os ímpios. 3. O inferno e o lago de fogo são sinônimos. 4. Desconsiderar tudo que foi dito sobre a destruição dos ímpios no Antigo Testamento. 5. Que não existe o dano da segunda morte. Então a gente tem que negar essas 5 doutrinas que estão enraizadas de Gênesis e Apocalipse com diversas referências para poder dizer que existe inferno como um local. Não sei se eu consegui ser claro na fala aqui, tá? Mas é o processo inverso, né? A gente ia ter que negar todas essas coisas que estão escritas na Bíblia para poder avalizar, dizer que existe inferno como um local de tortura eterna, tá? E aí a gente tem também a relação entre a perecibilidade e a eternidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 2 conceitos, perecer e não perecer. Corruptibilidade, incorruptibilidade, né? Morte eterna, vida eterna. Então, se Deus deu o Filho para que a gente tenha a vida eterna, se a gente não tiver a vida eterna, a gente vai ter o quê? A morte eterna. Se você crer, você não vai perecer, então se você crer, você não vai perecer, se você não crer, você vai perecer. E o que é perecer? É estragar. O que acontece? Perecível, né? Perecível. A pessoa vai se estragando, produto perecível. Vai se estragando, e chega um momento que ela vira pó. Desaparece. Tá? Isso aqui é bem legal também. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O próprio texto já deixa muito claro da questão de que não tem como o ímpio receber um corpo imortal, né? Se ele receber um corpo imortal, a gente tem que... aí faz sentido falar que ele vai ser torturado para sempre, mas ele não vai receber um corpo imortal, então como que ele vai ser torturado para sempre? É eternidade. Não tem como ser eterno sem receber a incorruptibilidade, sem receber o corpo imortal, né, incorruptível. E o grande X da questão é que nessa Bíblia aqui, ó, do David H. Stern, que é um judeu messiânico, tá? Que sabe o idioma nativo mesmo, ele traduz a palavra corruptibilidade nessa passagem como decomposição. É muito legal. 1 Coríntios 15, 53, deixa eu ver se eu abro aqui. A gente vai precisar fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Eu achei que ia dar uns 20 minutos de vídeo, sei lá quanto já tem. 1 Coríntios 15, 53, é um assunto pesado, né? Não é muito corruptível, incorruptível, imortalidade, as palavras difíceis. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Porque este material que pode se decompor, olha que interessante a tradução. Porque este material que pode se decompor deve ser revestido de imperecibilidade. Este que é mortal deve ser revestido de imortalidade. Quando o que perece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumpre, então esta passagem do Tanakh será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Eu acho fantástica essa tradução, esse texto, porque é de um judeu, né?
messiânico, então ele tem muita propriedade e tem uns detalhes que fazem toda a diferença, né? Ele usa a palavra decomposição, então dá um sentido muito forte para tudo isso que a gente está falando aqui. E ele fala o termo de consumido, né? A morte foi consumida pela vitória. E tem lá em Hebreus que o Senhor é um fogo consumidor, né? Então ele vai consumir a morte, não vai existir mais morte. Então é morte eterna, acabou, né? Não vai, fim, acabou, é para sempre, é a morte da morte. Não vai ter nada que não seja eterno. E se tiver eterno, não tem como ficar sendo torturado para sempre. E acho que dá pra gente fechar por aqui. Só mais um versículo e depois a gente faz um segundo vídeo. Acho que é um material que precisa ser degustado, digerido, pesado. Eu tenho dificuldade para expressar os conceitos. Porque é muito conteúdo, né? Muita coisa. É muito texto e a nossa mente vai dando umas travadas assim. E essas palavras, né? Dá um trava-língua, né? Incorruptibilidade, imperecibilidade, perecibilidade, vai dando uns trava-língua na gente. Uhum. Vamos fechar com Yeshua HaMashiach, né? Vamos fechar com Jesus. Se até Jesus disse isso aqui. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Então a alma pode ser morta, pode ser aniquilada. Antes temam quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Gehinnom. Tá falando do vale de Hinnom, tá falando de Guiena, tá falando do conceito do lago de fogo. Então Jesus está falando, olha, não tenham medo de quem mata o corpo, não tenham medo do que você vai sofrer aqui nessa vida, mas se preocupe com a consequência na segunda morte, na segunda sentença do julgamento, né? Que ao homem é dado morrer uma vez e depois vem o juízo, e aí o juízo ou é a vida eterna ou é a aniquilação. Mas são incapazes de matar a alma. Jesus fala, a alma pode ser morta, tá? Esse conceito é platônico, tá? Também, se não me engano, da imortalidade da alma. Isso aí é uma coisa que tem tudo a ver, foi influenciado por filosofia grega romana, tá? E tem muito disso no que a gente entende hoje como fé, e a gente ainda acha que a reforma protestante foi o suficiente. A gente precisa de uma reforma da reforma. É isso. Tá? É um termo que eu já uso isso há muito tempo. Se Lutero tivesse vivo, eu faria outra reforma. Porque, assim, algumas coisas foram reformadas, outras ainda não, e outras novas besteiras surgiram. Sim. Desde a reforma até os dias de hoje, né? Não tô falando não é questão de reescrever a Bíblia. Tô falando aqui da gente voltar e... movimento mesmo. Um movimento de ser realmente assim, bereano, examinar a Bíblia assim, na unha mesmo, né? Sim. No detalhe, sem pegar texto fora de contexto, que daí e ver uma linha mesmo assim do começo ao fim, porque não pode ter divergência entre o que o Antigo Testamento está falando com o Novo, tá? Quando eu falo assim, porque o fim da lei é Cristo, por exemplo, por isso que eu gosto dessa Bíblia aqui do H. Stern, porque a finalidade da lei é Cristo. O fim é de finalidade, não é de término. O fim desse versículo, porque o fim da lei é Cristo, não está falando que não existe mais lei, mas está falando que a finalidade da lei era Cristo, para que a lei precisava existir para que Cristo fosse perfeito, cumprisse toda a lei para poder justificar o homem. Porque o homem a alma que pecar certamente morrerá. Então, se um homem não pecou, ele tem direito novamente à vida eterna. Foi por isso que o fim da lei é Cristo, a finalidade. Então a gente precisa ser mais rigoroso e deixar muito pensamento que, não, me ensinaram assim não muda, acabou. Paga com isso que... Isso é infantilidade. É infantilidade, né? E você pode estar uma vida inteira acreditando em coisas que não são bíblicas. São doutrinas do homem que não é nem do seu pastor, da sua pastora. É uma coisa que veio deles lá de Roma, entendeu? Desde alguns anos ali depois. E são repassados e ninguém questiona. Alguns anos, não sei dizer exatamente, né? Mas pelo menos uns 1.200 anos depois da morte de Cristo, começou a ter uma explosão de heresia e de interpretação errada do texto, né? Então... E só acrescentando uma coisa, aquela parte que fala, e
temam aquele que pode matar a alma, é Deus. Porque só Deus pode aniquilar com a alma. Correto? Sim. Que também é outra coisa, falando de heresia, né? É uma coisa que as igrejas, não todas, né? Mas muitas igrejas confundem. Falam que quem teria capacidade de destruir a alma seria o demônio. Não, o demônio ele não tem capacidade para isso. Somente se Deus é o dono da vida, só ele pode tirar também. É. Então é isso. Acho que tá bom por hoje. A gente continua depois. Pulei um monte de coisa aqui do livro. Pulei coisas que estão nessa versão 1.0 aqui, nessa primeira. E se eu pulei coisas que estão aqui, imagina o que eu pulei da 2.0 que está aqui no arquivo, tá? Mas a gente ainda não rodou na gráfica. Então, esse livro aqui, o Morte, uma questão de tempo nosso, ele vai chegar em breve, uma segunda edição aprimorada, com tudo que tem aqui e mais coisas para embasar e realmente assim deixar todo mundo bem tranquilo, assim, para não falar que é texto fora de contexto, né? E ser um conteúdo libertador mesmo, porque o termo morte, né? A pessoa acha que é uma coisa ruim, negativa, né? Mas morte é uma questão de tempo, só lendo para entender o que eu quis dizer com o título desse livro, tá? Mas é um livro de vida, tá? É um livro de vida, não é um livro de morte. Não ponto final, uma vida. Exatamente. É um livro ótimo para dar para quem tá com depressão. Pensa assim, vou comprar morte, uma questão de tempo pro cara que tá com depressão, aí o cara vai se matar mesmo. Não. Pelo contrário. Isso aqui, morte, uma questão de tempo, eu associando a morte como a temporalidade. E o chamado evangelho é para que a gente vença o tic-toc do relógio. Tá? A gente vem, independente do relógio, a gente vai continuar existindo. Esse é o conceito principal. Tá? E aí tem batismo, no livro fala do batismo, que a gente já fez um vídeo, vai falar sobre esses conceitos de vida eterna, tá? A gente vai deixar para o segundo momento do vídeo algumas questões referentes a séculos dos séculos, Satanás é Deus desse século, como é que é isso, né? Esse negócio de que Satanás é Deus desse século. Vamos falar sobre Yeshua, desceu ou não desceu ao inferno, pegou ou não pegou a chave da morte, realmente tem um inferno com um portão com uma chave, ou não, como é que é isso? O que de fato significa ser eterno, né? A qualidade de ser eterno, tá? A gente pode falar também. Aprofundar um pouquinho mais sobre a segunda morte e a controvérsia, a polêmica parábola do rico e Lázaro, que muita gente usa para pegar aquela parábola para dizer que ali, é o inferno, é tortura. Olha lá, acompanha a gente aqui para ver o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro também, tá? E é isso. Tem muita coisa e a gente continua depois. Isso. Então é isso, pessoal. Deixem suas dúvidas, suas perguntas aqui nos comentários, que a gente pode estar lendo e responder no próximo vídeo também. É isso aí. Que a paz esteja com você. Até a próxima.